o resultado, né? A retomada do Vitória, com Vitória, sem a presença da nossa amiga Vitória. Que, inclusive, ela fez o jogo. Ela fez o jogo? Olha aí, então Não, pronto. acho que não. Não, quem fez o jogo foi Pedro. Dessa vez não foi Pedro? Vitória. Então pronto. Então já não temos a participação da Vitória. Mais um gol já no apagar das luzes, né? Já no finalzinho da partida, um jogo complicado. O CRB vem numa situação bem delicada no campeonato, né? Não sei nem se vai ter troca de comando, não sei se saiu alguma novidade aí no CRB. Decidiram manter Lousa lá por mais um período. E com gol de Wagner Leonardo já no final da partida, a equipe baiana segue na liderança da competição. Queria que você falasse, né, do que foi a partida, do que você percebeu. O jogo que estava nesse 0-0 foi um jogo complicado? Qual foi a postura do Vitória? O Vitória pressionou o adversário, o CRB estava ali na base do contra-ataque. Queria que você explicasse como foi a partida de hoje. Perfeito, Minhoca. Primeiramente, boa noite a todo mundo que está acompanhando a gente. Hoje uma noite bem agitada, né? A rodada com bastante jogos. E sobre o Vitória, vamos lá. Eu acho que era um jogo fundamental para a torcida, principalmente para o Vitória não perder o apoio da torcida nesse começo de Série B. Por que eu digo isso? Veio de 5 vitórias, torcida empolgada, enchendo a casa, perde o jogo do Atlético Goianiense, depois perde de novo para o Mirassol, e vem para um jogo que, claro, o jogo hoje, quarta-feira, 7 horas, não era um horário muito bom, né, para a torcida aí, mas vamos botar assim, só 14 mil pessoas, quase 15 mil, né, no Barradão. Era um jogo que era de fundamental importância para não perder esse gás, essa empolgação no começo do campeonato. E o Léo Condé foi para um jogo que, eu digo, até estava pensando aqui, acho que hoje ele foi Léo com fé, porque era um jogo que ele precisava ganhar, era um adversário acessível, né? Como você bem falou, Humberto Louser não está tão bem lá no CRB, né? Inclusive o próprio presidente bancou ele, mas assim, disse que futebol é resultado, se daqui a pouco não permanecesse ganhando, poderia até haver mudanças. Então, mas o Vitória fez um primeiro tempo que eu diria nota 7, porque a escalação do Marco Antônio, como Marco Antônio, para quem não está ciente, ele é um zagueiro de origem, mas que foi escalado como um primeiro volante. Então, assim, ele ficou muito atrás hoje na defesa. Então, o CRB conseguiu fazer as suas jogadas, né, conseguindo esse espaço que o Marco Antônio acabou deixando, né, tanto ele quanto o Rodrigo Andrade. O Rodrigo Andrade estava voltando hoje de suspensão. Então, foi um jogo em que o Vitória começou até melhorzinho, com uma grande jogada de Osvaldo, mas aí vem o grande problema que eu vi, principalmente no primeiro tempo, que foi um buraco deixado também do lado esquerdo da defesa do Vitória, onde o Renato do CRB fez um grande jogo, deitou e rolou para cima do Marcelo. Foi onde que saíram as principais jogadas do CRB no primeiro tempo. O Vitória teve uma grande chance com a cobrança de falta do Zeca no travessão, lá para os 28 minutos. Nesse momento, o Vitória conseguia ali emparelhar um pouco o jogo, mas o CRB, assim, estava bem melhor em campo, né? Estava bem melhor em campo. Tanto que assustou mais vezes, com o próprio, como eu falei, o Renato teve 2 boas chances de marcar, uma aos 16 e outra aos 31, né? Lucas Arcanjo teve uma grande atuação hoje. Já vou adiantar até meu voto nele. Aliás, ele vem jogando muito bem essa Série B. É um dos melhores goleiros que eu estou olhando nessa Série B. Boas atuações. Tem momentos que ele está segurando a bronca mesmo, assim, para o Vitória. Inclusive, a segunda jogada do Renato, ele faz uma defesa praticamente de futsal, que é meio que dobrando o joelho, que fechou bem o ângulo, né? Foi uma jogada bem interessante. Mas o Vitória termina o primeiro tempo com uma mistura de vaias e tal. E naquele momento, como eu falei, era um jogo tão importante porque o Vitória começa o jogo. Claro que teve jogos ontem e tudo, mas e outros jogos rolando também. O Vitória praticamente começa o jogo com apenas um ponto fora do quinto colocado, aliás. Quinto colocado. E o Vila Nova já começa o jogo ganhando, então o Vitória já estaria aí perdendo, né, a liderança, né, depois de 8 jogos.
Tinha também o Criciúma, né? Que, claro, o Vitória não saberia o resultado do Criciúma, mas poderia sair do primeiro para o terceiro lugar, depois desse começo de campeonato incrível, né? Sensacional. Mas volta para o segundo tempo, e aí sim, aí eu digo, na minha análise, que eu penso o seguinte: o Vitória fez um primeiro tempo de um time que foi reflexo dos últimos 2 jogos, com 2 derrotas, muito abaixo do que produziu, muito abaixo mesmo. E aí no segundo tempo, sim, aí no segundo tempo foi o Vitória. Claro, não naquele nível tão bom dos primeiros jogos, mas aí sim, um Vitória que foi para cima, buscou o resultado a todo tempo. O Léo Condé voltou para o segundo tempo com 2 substituições, que a primeira, pelo que eu entendi, o Camail não estava se sentindo bem, ele foi um dos destaques negativos do primeiro tempo, e também ele tirou o Marcelo para colocar o Felipe Vieira, que aí sim foi uma mudança que ajeitou o lado esquerdo, tanto o Marcelo quanto o Camutanga o João Vitor ajustaram o lado esquerdo, e aí sim, aí o Vitória começa a pressionar, começa a ir para cima, o Oswaldo tem uma chance também de falta muito boa, e aí, que para mim também que foi um principal ponto da virada do Vitória no segundo tempo, foi a entrada do Wellington Ney, que entrou muito bem, ele entrou aos 17, e aí foi para cima, conseguiu boas jogadas individuais, que inclusive resultaram em 2 cartões amarelos para o CRB. Se não me engano, o CRB foi um jogo bem, bem curioso, porque foram 5 ou 6 cartões amarelos para o CRB nessa partida. Ou seja, basicamente quase todo o segundo tempo. Por quê? Porque o Vitória foi de fato para cima. Né? Então, entrou o Trellis no lugar do Léo Gamalho. Léo Gamalho também estava voltando de... Estava voltando depois de um tempo, né? Voltando de lesão, acho que eram 4 jogos sem estar atuando. Não fez um bom jogo, o Léo Gamalho também não fez um bom jogo, botaria ele como um dos destaques negativos da partida. Mas o Trellis entra, já tem uma excelente chance de cabecear na pequena área que o goleiro defende. E aí a partida se encaminha para um resultado ruim para o Vitória, porque em casa, diante de um time que estava acessível para vencer, porque não vem numa boa fase. Mas aí entra a ação Oswaldo, que é o principal garçom dessa Série B, chegou à sua 6ª assistência, e acha Wagner Leonardo para fazer o gol, já aos 50 do segundo tempo. Então, sai de um final do jogo onde que o Vitória estava deixando a liderança, já estava ouvindo algumas vaias da torcida para vencer, voltar a vencer, permanecer na liderança e a torcida vir junto, né? Então, foi uma vitória, como eu falei, fundamental para essa retomada do Vitória. Claro, vamos lá, 8 jogos, 8º jogo, venceu 5, perdeu 2. É normal essa seleção. Venceu 6 no caso. Então, essa foi a 6ª vitória, né? Isso. Então, é normal essa oscilação dentro da Série B. Nenhum time vai tão bem até o final. Mas o Vitória não era visto uma equipe que ia estar tendo esse tipo de largada, né? E eu acho que tem que aproveitar bem esse começo. Perfeito. Eu acho que quase todo mundo colocou o Vitória da tabela para baixo no começo do campeonato. Mas as contratações pontuais que foram feitas quando terminou o Campeonato Baiano para a disputa da Série B, eu acho que foram fundamental. Eu acho que ainda o Léo Condé está sofrendo um pouquinho ainda para achar o substituto de Giovanni Augusto. Giovanni Augusto não é o craque, né, o cara indispensável no time do Vitória, mas desde que ele saiu, Léo Condé está sofrendo ainda para achar o substituto. Está tentando o Thiago Lopes, aquele Thiago Lopes que já passou pelo próprio Vitória e que também não agradou na época. Não teve Zé Hugo hoje lesionado também. Machucado também. Machucado, mas foi com o Mateuzinho, foi com o Rafinha. Rafinha um pouco abaixo, eu gostei mais do Mateuzinho hoje, foi mais ativo, né? Então, assim, um resultado que, como falei, fundamental. Vai agora, o Vitória vai para um jogo fora contra o Avaí, que é um time que está também oscilando bastante. A gente, pelo menos, claro, o Avaí também não fez um primeiro semestre muito bom, mas é um time, né, tradicional, que frequentemente está disputando a Série A, mas é um jogo também que, se não pontuasse hoje, iria para lá com uma pressão muito maior, mas agora vai muito mais tranquilo para a próxima rodada, e depois recebe Ituano, que é outro time factível de vencer em casa. Então, assim, vai mais tranquilo. Foi um jogo que
traz o torcedor de volta, né? Tira esse receio dessas duas derrotas, porque muita gente já chamando Vitória de cavalo paraguaio, assim, né? Assusta um pouco, porque faz muito lembrar o Náutico daquela temporada que venceu tudo e depois acabou não subindo, mas eu acho que o campeonato está no começo. Então, eu acho que é mais ou menos por aí a minha análise rápida do jogo. O que eu acho até um pouco injusto fazer a comparação com o Náutico. O Náutico, na época, ele tinha um campeonato estadual, estava bem no campeonato estadual, foi campeão naquele ano, né? Foi. E largou muito bem naquele momento, né? E, claro, teve as perdas que acabou tendo. O próprio Wagner Leonardo, que fez o gol, fazia parte daquele elenco, acabou saindo. Mas eu vejo que esse Vitória não. Esse Vitória, na verdade, eu acho que a perspectiva dele era até bem mais baixa. A gente, mas não só a gente, várias pessoas que abordaram sobre Série B colocaram Vitória sem muita perspectiva no campeonato, era mais pela permanência. E aquela coisa, às vezes, paga pelo bom começo, né? Exato. É aquela coisa, ninguém esperava, aí faz 5 vitórias e se cobra dessa equipe um algo a mais. Assim, tipo, quando na verdade você vê ali uma certa limitação. Acho que, como você falou, o trabalho do Condé é um trabalho muito bom, tem a dificuldade de, às vezes, repor peças, né? Você perde Zé Hugo, você perde Giovanni Augusto, aí já vem a dificuldade da profundidade de elenco, que é onde falta essas questões. Perfeito, eu acho que só para concluir, não sei se a gente vai concluir, mas assim, eu acho que as derrotas fizeram o Léo Condé olhar para o seu elenco, né? Sim. Ele próprio hoje acabou colocando o Marco Antônio, que tinha jogado só o primeiro jogo, se lesionou. No último jogo ele voltou a ser relacionado, mas não jogou. Nesse jogo já foi titular. O próprio João Vitor já ganhou alguma chance também, o próprio Wellington Ney. Então você vê, são jogadores que ganharam, que tinham poucas oportunidades nesses primeiros jogos, porque eu acho que acredito que quando tá ganhando, quanto menos você mexer, né, vai jogando com o que tá dando certo. Uhum. Mas as duas derrotas vieram, então fez o Léo Condé olhar pro elenco, buscar alternativas, principalmente, como eu falei, eu acho que para a posição do Giovanni Augusto, que é uma posição que está bem ainda em aberta no clube, né? E eu acho que até a própria entrada do Felipe Vieira hoje pode ser uma alternativa a mais também para o Marcelo, que na minha visão hoje foi um dos piores em campo. Então o Léo Condé mexendo, foi o Léo com fé, vai com fé que acho que hoje vai. E acho que essas mudanças surtiram algum efeito. Foi um pouco mais sofrido, obviamente, por essas duas derrotas, essa perca de confiança, mas a torcida também fez seu papel hoje, apoiou. Eu acho que eu não consegui entender se foi muito mais a saída do Léo Gamalho ou a entrada do Trellis. Eu acredito que tenha sido a entrada do Trellis, porque o Léo Gamalho, vindo de 4 jogos sem entrar em campo, claro, não fez um bom jogo, mas foi o momento mais tenso da partida aí. Mas eu acho que essa briga pela posição lá de 9 tá em aberta ainda, é uma outra posição que o Léo Condé tá brigando para achar, para ajustar. Então, mais uma vitória que vai provar aí agora um pouco mais tranquilo. E lembrando que esses 5 resultados positivos do Vitória, todos os jogos a equipe não tomou gols, né? Assim, todos Perfeito. Os jogos que o Vitória não foi vazado, saiu com resultado positivo, e as 2 derrotas foi quando ele acabou tomando gol, né? A derrota por 3-2 em casa e a derrota para o Mirassol. Malaguti, muito obrigado.